Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o honroso convite. Para mim é um prazer poder participar desse evento tão importante. E eu gostaria de mandar um abraço especial para o meu grande amigo Alírio. Muito obrigado pelo convite, Alírio. Pena que eu não posso estar pessoalmente na sua frente para te dar um grande abraço. A gente vai falar um pouquinho sobre a ablação de nódulos tiroidianos benignos por radiofrequência, quando indicar, a segurança do método e um pouquinho mais sobre isso. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e a gente vem da história da tiroidectomia desde 1876, né, quando foi descrita a técnica, né, e os dois pais da tiroide no mundo, que são o Halsted e o Cocker. E ao longo dos anos a gente viu grandes evoluções em cirurgia, mas a técnica basicamente continua a mesma, chegando ao ponto hoje de a gente querer usar robô para fazer uma tiroidectomia, enquanto que a técnica preconizada é muito segura, com muito pouca morbidade, muito pouca complicação. E tudo isso basicamente por causa da cicatriz, né? Então aqui são alguns resultados de pacientes meus operados, e vocês podem ver que a cicatriz, quase na grande maioria das vezes, é muito boa, né? Mas por causa dessa discussão de cicatriz, apareceram várias coisas na literatura. E é meio anacrônico, né? Porque você veja, tem gente que se submete a quase todo tipo de cirurgia plástica e não está muito preocupado com o resultado da cicatriz. Eles querem o resultado estético para eles mais importante do que a própria cicatriz. E a partir disso foram desenvolvidas várias técnicas tentando evitar a cicatriz da tiroidectomia, como transaxilar, como transmamária, né? E ultimamente a mais desenvolvida é a toetiva, que pode ser feita via endoscópica ou pode ser via robô. E aí, o que a gente agregou a isso? Vários novos devices com valores diferenciados, desde uns valores mais baratos até devices muito caros, como o próprio robô da Vinci. Essa aqui é a técnica que eu vou falar para vocês, que é a radiofrequência, que é a ablação por radiofrequência, é um dos tipos de termoablação. Hoje, basicamente, você tem a radiofrequência, o laser e o microwave, que são técnicas muito boas quando bem indicadas. Ela é segura, ela é comparada ao procedimento convencional, é segura. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre segurança do procedimento, a curva de aprendizado, o custo-benefício, os resultados de tratamento, as complicações e, desculpa, voltando um pouquinho, a qualidade de vida e os resultados estéticos, que parece sempre que é o que mais importa nesse tipo de procedimento. Mas a radiofrequência é um procedimento visando apenas a estética do paciente? Eu acho que não, e a gente vai mostrar um pouquinho, né? Então, quando é que você vai indicar a radiofrequência? Então, primeiro, a gente tem que dividir entre doença benigna e maligna. Por causa do tempo, eu decidi falar basicamente sobre suas doenças benignas, que é muito bem estabelecido na literatura, mas gostaria de lembrar que cada vez mais a radiofrequência ou a ablação, termoablação, tem sido utilizada para neoplasias malignas da tireoide, né? Uma coisa importante que se vê é que a radiofrequência ela se disseminou rapidamente pelo mundo, né? Hoje os grandes centros mundiais, tanto dos Estados Unidos, da Europa como da Ásia, já se utilizam da termoablação de nódulos tiroidianos. E no Brasil, tem crescido rapidamente o número de profissionais que têm indicado esse tipo de procedimento. Eu aprendi a radiofrequência, fiz meu treinamento prático com o Dr. Stefano Spiezia, em Nápoles. Foi um grande prazer, esse é o hospital que o Dr. Spiezia trabalha, né? E, basicamente, quais são as indicações para os nódulos benignos? Então, são aqueles pacientes que têm um nódulo benigno com sintomas compressivos, nódulos maiores que 3 ou 4 centímetros, em pacientes jovens principalmente, e, em alguns casos, nódulos menores, principalmente em casos de nódulos de isthmus, menores em pacientes magros, com pescoço fino, onde você poderia indicar, nesse caso, uma tiroidectomia parcial.
O que a gente vê nesse trabalho publicado em 2015 é que cerca de 11% dos nódulos tiroidianos, mesmo benignos, eles crescerão, 11% desses nódulos terão um crescimento nos próximos 5 anos. Apesar de sabermos que a grande maioria dos nódulos benignos, quando diagnosticados, eles vão continuar instáveis, sem crescimentos e sem indicação de qualquer tipo de tratamento. O que vai influenciar para você na indicação de uma radiofrequência? Os fatores principais são a função da tireoide, a gente vai ver um pouquinho para frente, que é uma excelente indicação para doença de Plummer, a estrutura e o tamanho, sintomas compressivos, os achados citopatológicos comprovados de benignidade, a concomitância com outras patologias e a expectativa do paciente, que cada vez mais é muito importante. Bom, a gente já sabe que o guideline da ATA de 2015 já contempla a radiofrequência e o laser como tratamento de nódulos benignos. A gente vai ter a próxima revisão da ATA provavelmente publicada em 2023 e várias novidades de tratamentos mais conservadores para nódulos benignos na tireoide vão aparecer, inclusive para nódulos malignos vão aparecer nessa nova revisão. Qual é o princípio da radiofrequência? É você fazer uma coagulação, uma degeneração celular desse nódulo, né? E para isso você não pode atingir temperaturas maiores que 100 graus. Geralmente a gente vai atingir o nosso objetivo entre 70 e 100 graus. Então você vê aqui uma peça histopatológica, né? Um nódulo tiroidiano, mostrando aqui a ponta da agulha da radiofrequência com um diâmetro de ablação de mais ou menos 2 centímetros por 2 centímetros. Então, lembrar que quando você fizer a radiofrequência, a área ablada é cerca de 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo da ponta da agulha. Isso você deve ter muito cuidado para não atingir estruturas que são potencialmente complicadoras, né? Esse trabalho publicado em 2006 pelo Kim, era o começo da radiofrequência para ele indicava a cirurgia, depois fazia a tiroidectomia. E mostrou duas coisas importantes nos resultados. O primeiro, que ele tinha uma necrose central, com tecido hemorrágico, com uma coagulação e um edema periférico. Outra coisa importante que foi mostrada é que se você, por um acaso, tiver que operar esse paciente, você não vai ter complicação, porque como a cápsula está mantida, você não tem aderência, você não tem as mesmas complicações que você visualiza quando faz uma alcoolização de um nódulo tiroidiano. A técnica desenvolvida pelo Baek a chamava moving shot. Então, vocês podem ver que essas são as zonas que a gente vai fazendo da ablação. Normalmente, a gente começa inferiormente e medialmente em direção superiormente e lateralmente. E você vai colocar a agulha até a ponta periférica do nódulo e vai trazendo, dando os seus disparos, até você conseguir preencher todo o nódulo com essa área de ablação. Em 2018, foram feita uma classificação dos riscos dos nódulos tiroidianos. Então, em grau em A, B, C e D, e à medida que a localização e tamanho desses nódulos vão dizer quando esses nódulos são mais críticos, mais perigosos de fazer a ablação. Por exemplo, nódulo perto muito da cápsula, nódulos que são muito perto do dangerous triangle, que é o triângulo entre a traqueia e o nervo recorrente, né? Os nódulos muito volumosos que peguem perto da musculatura anterior e posterior do pescoço, esses nódulos são mais complicados. E para isso foi desenvolvido também a técnica de hidrodissecção. Então, o que consiste isso? Você injeta uma glicose gelada nos locais que você quer fazer a ablação, separando esse local, por exemplo, da artéria carótida, ou, por exemplo, separando do nervo recorrente, para você conseguir fazer a ablação com maior segurança e com menor risco de você queimar essa estrutura nobre. Isso aqui foi a técnica, como é que você faz, né? Para quem é ambidestro, você pode sempre ficar embaixo, mas quem tem mão canhoto ou destro, quando você vai ablar o nódulo, por exemplo, o destro que vai ablar o nódulo
À direita, ele fica embaixo do paciente. Se o nódulo é à esquerda, ele só sabe usar a mão direita, ele vai ficar acima do paciente para ter posição para entrar com a agulha para fazer a ablação. Então, essa aqui é a posição, por exemplo, um médico destro, né, com o nódulo à esquerda, ele fica na cabeceira do paciente, na mão esquerda segurando o ultrassom, na mão direita com a agulha de ablação, e fazendo a técnica de moving shot transístmicas, né? Há algumas dicas para quem começa a fazer ablação. Você usar uma potência menor por um tempo maior é melhor e mais seguro do que fazer uma potência maior em um tempo menor de ablação. Começar com nódulos medianos, entre 2 e 3 centímetros, e se você tiver dúvida, não faça a ablação do nódulo inteiro. Faça a ablação de 80% do nódulo, evite correr o risco de você ter uma lesão nervosa ou vascular, e lembrar que sempre existe a possibilidade de você fazer uma nova ablação para corrigir a patologia, né? Normalmente, o que a gente espera quando a gente faz uma ablação? Isso é importante. Há uma diminuição do volume num período entre 3 e 12 meses. A taxa de recorrência desses tumores, e agora cada vez é menor, mas é em média de 2 a 5%. Você pode ter complicação como uma cirurgia da tireoide, desde que você não siga os cuidados básicos da radioablação, como, por exemplo, a rouquidão, né? E a principal complicação desse procedimento é a dor, mas geralmente é uma dor leve que com qualquer anti-inflamatório ou analgésico passa rapidamente. Isso aqui é um exemplo de uma ablação de um nódulo tiroidiano, dístico, de uma mulher de 32 anos. E aqui vocês estão vendo o nódulo da pessoa. A primeira coisa que a gente faz na técnica é a anestesia. Essa anestesia é feita pericapsular, então você vai injetar uma agulha, vocês estão vendo aqui a agulha entrando, que vai ficar entre a cápsula e os músculos pré-tiroidianos, e você vai fazer um bolsão de anestésico nessa cápsula, ao redor dessa cápsula, que é, na verdade, a única local inervado da tireoide, e é onde que o paciente vai poder sentir dor. Então, depois que você fez a injeção, você começa a fazer a técnica. Aqui vocês podem ver a agulha, que foi introduzida quase até a extremidade do nódulo, e depois você começa a fazer a ablação. Quando começa a aparecer essas bolinhas brancas, significa que a área está sendo ablada, e à medida que aumenta essas bolinhas e a impedância aumenta, você acaba trazendo para trás. Essa é a técnica que você vai fazer, tentando começar sempre da parte inferior e subindo até a parte superior do nódulo tiroidiano. Então, mostrando aqui a técnica. É importante também sempre você visualizar o local que você ablou. Então, depois que você acaba uma dessas regiões, é importante fazer um ultrassom de uma forma transversa para ver em qual região que você realmente fez a ablação da glândula. Então, isso é o que a gente mostra, um esquema mostrando a ablação, começando inferior na glândula, e você vai fazendo a ablação de todo o polo inferior, e chegando a todo o nódulo tiroidiano. É importante, e vocês vão mostrar aqui, fazer o corte transverso, a ultrassom, mostrando a área que já foi ablada e qual a área que você ainda vai precisar ablar, né? E aí você parte para a região média, para a região superior, e depois você vai fazer uma visualização de todo o nódulo para ver a sua ablação. Essa aqui é a técnica de moving shot acabando, e vocês veem que a estrutura nodular mudou completamente, né? Ela está muito mais fibrosa, esbranquiçada, né? Aqui, continuando o procedimento, quase no final, na região posterior. Muito importante, se você fazer uma ablação bem perto da cápsula, o mais possível da cápsula, que essa é uma das condições que você tem recrescimento de nódulo. Então, hoje, a gente toma cuidado com essa região para evitar que a gente precise reoperar o paciente. Ele é um tratamento efetivo, então, aqui tem uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma meta-análise, mostrando a comparação entre a radiofrequência e o laser, né?
e eles viram que o volume de redução do nódulo tiroidiano foi de 68%, 75% e 87%, respectivamente, em um ano para a radiofrequência, e 48%, 52%, 45% e 44% para o laser. O resultado foi melhor naqueles nódulos menores que 30 ml, e o resultado para a redução de volume foi melhor para a radiofrequência do que para o laser, né? Esse trabalho foi um trabalho inicial nos Estados Unidos, o pessoal do Ralph Tufano, que ele avaliou apenas nódulos benignos. Foram 1.000 pacientes, 1.619 nódulos tratados. O volume de redução na primeira ablação variou de 78,9% para os nódulos sólidos e 78,2% para os nódulos císticos, e 91,4% para os nódulos císticos depois da última ablação e 93,4% para os sólidos, mostrando que a ablação ela é melhor para os nódulos sólidos do que os nódulos completamente císticos. Aqui mostrando vários trabalhos, a mesma meta-análise de vários autores, e na última avaliação por ultrassom, você teve uma redução média que chegou a mais de 80% para vários dos autores. Esse é outro trabalho publicado em 2018, e vocês vão vendo que os resultados vão melhorando muito à medida que o tempo vai aumentando e a gente compreende um pouco melhor a técnica e os possíveis erros que a gente pode fazer para não ter a redução adequada. Nesse trabalho, onde foram estudadas 345 nódulos em 345 pacientes, sendo que a maioria deles eram tumores sólidos, você teve uma resposta, um sucesso terapêutico de quase 100% dos pacientes. Ela é segura? Então, nesse caso, esse trabalho publicado em 2012, eu gostaria de lembrar que os trabalhos atuais têm muito menos complicação do que esse trabalho publicado em 2012. Foram avaliados 1.543 nódulos, tendo 48 complicações. O volume de redução desses nódulos naquela época já tinha sido de 93%. A complicação total foi de 3,3%. As complicações maiores foram 20%, que foram alteração da voz, uma lesão de plexo braquial, uma ruptura do tumor e um hipoparatiroidismo definitivo em um paciente. E as complicações como hematoma em 15 pacientes, a queimadura da pele em 4 pacientes e a presença de vômito em 9 pacientes. Nesse outro trabalho, eles fizeram uma análise, uma revisão sistemática e uma meta-análise de 24 estudos elegíveis, onde foram selecionados 2.421 pacientes e tratados 2.786 nódulos tiroidianos. Tiveram 41 complicações maiores e 48 complicações menores. A taxa global de complicação foi 2,38%, e a taxa de complicações maiores, como, por exemplo, lesão nervosa, foi de 1,35%. E o que eles mostraram, que a grande maioria das complicações ocorreram no tratamento de nódulos malignos e não de nódulos benignos. Aqui mostrando também uma comparação, que você teve uma taxa de 10% de complicação para os nódulos malignos, 2% para os nódulos benignos. Não houve diferença entre os grupos asiáticos e os grupos não asiáticos, e nas complicações maiores, as taxas foram de quase 7% nos nódulos malignos e 1,3% para os nódulos benignos. Quando indicar a radiofrequência? Então, a gente teve em 2009, a primeira recomendação do grupo coreano, né? Em 2012 foi o primeiro guideline desenvolvido, e em 2017 foi publicado o guideline revisado da Sociedade Coreana de Radiofrequência. Em 2015, o primeiro trabalho, tipo um guideline da Sociedade Italiana. Em 2016, o NICE publicou as orientações dele. Em 2019, foi as publicações da Áustria. E hoje você tem várias publicações em vários lugares do país determinando quais são as indicações de radiofrequência.
Tomando só a Coreia, você pode ver que são para nódulos sintomáticos, nódulos funcionantes, aqueles nódulos predominantemente císticos, a escolha, primeiro o tratamento de escolha para eles é a alcoolização com etanol, nos nódulos autônomos, né? E mesmo para grávidas, eles falam que você não pode usar o monopolar, mas se você tiver o aparelho bipolar, você pode utilizar. Então, quais são as indicações principais? Pacientes com nódulos benignos, produzindo sintomas compressivos ou cosméticos, nódulos autônomos. Potenciais indicações para câncer primário da tireoide, para metástase da tiroidiana recorrente, né? E as contraindicações até o momento são para as lesões foliculares e aqueles nódulos que têm uma punção pré-tratamento suspeita de câncer. Contraindicações relativas são as mulheres grávidas, paciente que tem arritmia cardíaca e usa marca-passo e paralisia de corda vocal contralateral, que na minha indicação, ao meu ver, não é uma contraindicação. Aqui foram as primeiras indicações da sociedade italiana. Vocês podem ver que, assim, além das indicações da sociedade coreana, que sintomas compressivos, estético, nódulo funcionante, eles também indicaram no tratamento de neoplasias avançadas de tireoide, sem condições cirúrgicas, tanto do paciente quanto do tumor. Basicamente, eles indicaram para alguns carcinomas anaplásicos de tireoide, tentando diminuir a sintomatologia do paciente, né? Na Itália também, os nódulos císticos, o tratamento de escolha predominantemente é a alcoolização com etanol e até agora, no momento, para câncer de tireoide, mesmo em microcarcinomas, a terapia de escolha continua sendo a cirurgia. Isso aqui é muito importante, quem já teve experiência já fez, o resultado nos nódulos hiperfuncionantes autônomos é excelente. Você evita a cirurgia, o paciente estabiliza os níveis hormonais rapidamente e você tem um resultado estético muito bom. Então, aqui são alguns resultados da gente, né? Esse é um paciente que antes da radiofrequência, 3 meses após a radiofrequência, você basicamente não vê mais o nódulo, mas aqui a gente está falando já de uma redução em 3 meses que chegou a 60% do nódulo. Esse outro paciente que teve, foram 3 sessões de radiofrequência realizadas, isso aqui é o bócio multinodular desse paciente, super volumoso, com sintomas compressivos tanto da área digestiva quanto respiratória, e aqui 18 meses após as 3 sessões de radiofrequência. Esse é um caso publicado na literatura, a gente tem 3 casos nossos realizados com resultados semelhantes, é um nódulo hiperfuncionante, uma doença de Plummer, isso daqui após a radiofrequência, vocês podem ver a função tiroidiana normal. No ultrassom, você vê aqui o nódulo com vascularização periférica importante e depois da radiofrequência, basicamente, você não vê vascularização no nódulo. Esse daqui é um dos últimos pacientes que a gente fez. Quem fez isso no nosso consultório foi o Dr. Carlos Neutzlein, foi ambulatorial, com uma sedação. O paciente tinha um nódulo grande, um bócio coloide, predominantemente sólido, e esse é o resultado apenas 5 dias após a radiofrequência. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente novamente o convite, foi um grande prazer. Na minha opinião, a radiofrequência tem um grande campo de crescimento dentro do tratamento dos nódulos tiroidianos. A gente tem visto aparelhos cada vez melhores, pontas cada vez mais precisas e com mais segurança. Por exemplo, hoje a gente tem uma ponta de 180 graus, então a ablação é feita só para cima. Então você pode botar a parte de baixo que não abla junto ao nervo e você vai ser uma ablação só para a parte de cima, evitando que você faça queimaduras do nervo ou da carótida. E acho também, na minha opinião, que
para cânceres bem indicados, e aí eu estou falando nódulos basicamente microcarcinomas ou pacientes T1B, que é aqueles nódulos até 2 centímetros, quando bem indicados, num paciente, num grupo bem indicado de pacientes, você vai acabar tendo uma grande indicação também para alguns cânceres primários de tireoide, sem falar naqueles casos de metástases em nível 6, que a cirurgia produz uma grande morbidade, mesmo na mão de cirurgião experiente, o índice de complicação é bem maior quando você tem que reexplorar o nível 6 do que tentar fazer a ablação dessas metástases em nível 6 junto ao nervo recorrente por radiofrequência. Precisa de um pouco mais de experiência, precisa dominar a técnica de hidrodissecção, mas eu acho que a radiofrequência, diferentemente, na minha opinião, da atuetiva, vai ter um campo de atuação muito grande no tratamento dos nódulos tiroidianos. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço aos meus amigos da Venezuela, agradeço ao meu grande amigo Alírio. Estou aberto para responder qualquer tipo de pergunta e espero que vocês tenham um grande e maravilhoso congresso. Obrigado, um abraço.